Alô a todos, estamos agora no canal Arodori. A gente vai começar mais uma etapa nova no canal, que é de entrevistas. E a primeira pessoa, o primeiro convidado nosso aqui é o Marcos Antônio Almeida Santos. E antes de a gente começar a deixar que ele fale um pouco sobre ele, queria fazer uma breve apresentação de quem é Marcos Antônio Almeida Santos. Então, Marcos, esse ano está completando, se eu não me engano, Marcos, 35 anos como médico, né? Você se formou na Universidade Federal de Sergipe e depois teve em 2009 o bacharelado em teologia, depois fez pós-graduação em filosofia. Em 2011 teve o mestrado em saúde e ambiente pela UNIT. Em 2014 teve o doutorado na área de ciências da saúde pela Universidade Federal de Sergipe. Em 2018, fez um pós-doutorado na Universidade de Massachusetts, em Boston, Estados Unidos. Professor de medicina, titular de medicina, e do doutorado em saúde e ambiente da Universidade Tiradentes. Pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Esteve um período na Universidade de Harvard, de 2014 a 2017, como Senior Teaching Assistant. 2007 foi acadêmico, se tornou acadêmico na cadeira 21 da Academia Sergipana de Medicina. No ano seguinte, em 2008, tornou-se acadêmico na cadeira número 4 da Academia Sergipana de Letras. Em 2008, nesse mesmo ano, recebeu a medalha do Mérito Cultural Silvio Romero, da Academia Sergipana de Letras. Em 2009, acadêmico titular e efetivo na cadeira 35, patronímica de Pedro Nava, da Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Em 2015, recebeu a Ordem do Mérito Cultural Literário da Academia Sergipana de Letras e Movimento Cultural Antônio Garcia Filho. Tem atualmente 35 artigos científicos publicados, 9 livros publicados, 5 capítulos de livros, fala inglês, francês, espanhol, alemão e latim. É um agostiniano, um latinista e casado com Jaqueline e tem 2 filhos, Lucas e Gabriel. Então, essa é uma breve apresentação de Marcos Antônio Almeida Santos. E a minha primeira pergunta, Marcos, que eu queria te fazer é o seguinte: de onde vem Marcos Antônio? De onde vem esse Almeida e esse Santos? Haroldo, muito obrigado pelo convite, uma honra poder participar do seu canal, sinto muito honrado com isso, e o que a gente puder contribuir para o engrandecimento do seu canal, estamos sempre ao dispor. Bom, eu nasci aqui em Aracaju, devido a um trabalho de parto complexo, e minha família toda de lagarto, e naquela época não se podia fazer um parto complexo, tipo fósseis ou cesariana, então devido a isso eu nasci em Aracaju. Minha infância foi até os 13 anos em lagarto, mas uma infância tranquila, basicamente era um garoto normal, mas lá pelos 11 anos eu comecei a ficar muito curioso com a biblioteca. Meu pai tinha uma biblioteca em casa e era o local que eu costumava brincar. E mexendo com os produtos da biblioteca, eu comecei a descobrir livros, e eram livros muito relevantes. Para você ter uma ideia, eram livros de Tolstói, Dostoiévski, era Charles Dickens, era Voltaire. Então, eu comecei aos 11 anos a ler Monteiro Lobato, e era uma viagem para Aracaju, era uma viagem muito longa, então eu pedia sempre um presente que era um livro de Monteiro Lobato. A gente entende Monteiro Lobato como literatura infanto-juvenil, mas se a gente olhar hoje, Haroldo, são livros de 300 páginas, 400 páginas, que dificilmente um jovem hoje leria. E naquela época, até os 11, 12 anos, eu tinha terminado de ler o Monteiro Lobato, a parte infanto-juvenil, e aí, por falta de material, eu passei a trabalhar com os livros que estavam nessa biblioteca. E com isso eu fui lendo livros dessa estirpe que eu lhe falei. Então, meu contato com a literatura foi um contato bem assim, tranquilo,
em casa, mexendo com os livros, e sem perceber eu estava lendo os grandes autores. E aos 13 anos eu vim para Aracaju, cursei o final do chamado ensino fundamental e cursei o ensino médio. E aí você já resumiu um pouco a história. Sempre, então, a literatura fez base nessa época da minha infância, né? A partir dali, ela passou a ser algo que eu usava diariamente. Eu tinha um hábito, por exemplo, quando eu morava em Lagarto, que era procurar ler ao todo cerca de 50 páginas por dia. E ia mantendo esse hábito durante muito tempo. Isso me permitiu uma formação literária muito boa. Eu sempre digo que o escritor, quando ele escreve, ele produz algo de dentro para fora, mas essa mente tem que estar fertilizada. E como um pintor, ele tem que ter as cores na sua mente, para o escritor são as palavras. Então, ali vê o vocabulário, vê o uso da língua, vê o amor à língua estrangeira, a necessidade de aprender uma outra língua para poder ler no original, né? Então, aquela vontade de aprender inglês, por exemplo, para ler Joyce. Eu fiz um projeto que aos 40 anos eu lia Joyce no original. Então, as línguas foram vindo e o latim veio também nessa vontade de ler Virgílio, de ler Horácio, de ler Cícero no original. Então, a língua estrangeira foi um veículo de me aproximar mais ainda da literatura. Ô, Marcos, então você, veja, esse Santos deve ter vindo do seu pai, né? Almeida Santos. Porque o meu pai, ele é Araújo, né? Ele é muito Santos, mas ele optou por transmitir o Santos e minha mãe o Almeida. Quando eu fui para São Paulo, eu morei 6 anos em São Paulo exercendo a medicina, fiz residência em clínica médica, depois residência em cardiologia e depois residências em arritmia e marca-passo, e passei a trabalhar lá como cardiologista. Era muito difícil você ser identificado como Marcos Santos, porque é um nome muito comum. Então, desde aquela época, para que eu pudesse ser identificado entre os meus colegas, eu era Marcos Almeida, porque meu nome é Marcos Antônio Almeida Santos. E ficou Marcos Almeida há muitos e muitos anos, e é assim que eu assino quando faço a questão, a publicação de livros de literatura. Já os livros em pesquisa científica ficou mais difícil ainda, porque você sabe, o Vancouver, a abreviação seria MAA Santos. Então, eu nunca conseguiria localizar os artigos que eu publico e nem saber se eu sou citado. Com isso, eu adotei, durante o doutorado, Almeida Hífen Santos. E com isso eu consigo localizar os meus artigos ou as citações de artigos através desse expediente. Certo. Deixa eu voltar um pouquinho para Lagarto, porque eu achei muito curioso o seguinte fato. Você estava morando numa cidade como Lagarto, que não era a capital do estado, e você tinha dentro de sua casa uma biblioteca dessa magnitude, com esses autores que você falou aí agora. De onde veio essa biblioteca? É isso que eu queria saber. Vem de seu pai, de sua mãe? De onde veio essa origem aí? Minha mãe ela uma dona de casa, né? Então, assim, não tinha uma formação intelectual, mas meu pai, ele estudou no Salesiano, Colégio Salesiano aqui em Aracaju, e ele teve aquela formação do ginásio antigo, de alta qualidade, e eu acho que quando voltou para Lagarto devido a questões que minha avó não conseguiria mais sustentá-lo aqui, mas ele já tinha o amor pelos livros. Então, nós estamos vivendo em uma época, Haroldo, que não tinha internet, a televisão estava começando a chegar, e ele adquiria livros, né? Se lia muito e ele adquiria esses livros. Mas eu não me lembro de ele estimulando, assim, necessariamente a leitura. A presença daqueles livros ali e a curiosidade de criança é que eu acho que me fez despertar pela literatura. Mas eu tive essa grande bênção aí, que foi uma grande biblioteca em casa para iniciar as minhas expedições literárias. E aí, quando você, naquele ambiente da sua casa, você ali em meio a essa biblioteca, você tem irmãos ou amigos que também frequentavam esse ambiente ou não? Então, meu irmão é 2 anos mais velho, e tínhamos o mesmo hábito de ficar na biblioteca e ficar lendo. Então, foi algo assim que eu não sei de onde veio. E, no caso, a minha infância era normal, joguei futebol, tudo, mas, assim, à medida que eu fui aumentando para 11, 12 anos, a literatura foi ocupando muito o nosso espaço, e a gente já era, assim, um pouco diferente do padrão normal, que não se espera esse nível. Hoje eu fico analisando
que era um livro de literatura pesado para um adulto, né? Para você ter uma ideia, eu tinha lido Guerra e Paz, de Tolstói, né? 12, 13 anos, é um livro de 1.100 e poucas páginas. Li a Bíblia inteira naquela época. Então, assim, era realmente uma leitura muito pesada, mas eu não tinha ideia. Era realmente como um esporte, uma coisa gostosa que eu fazia de tentar encontrar coisas nos livros, né? Eu tinha a impressão que ali tinham coisas muito boas, muitas informações, e através disso fui despertando pela literatura. Eram somente livros em língua portuguesa naquela época, mas da grande literatura. Então, quer dizer que essa sensação que você tinha no livro, no convívio dessa biblioteca, nesse ambiente, era uma sensação de prazer também, né? Muito grande. Assim, Dostoiévski foi uma grande emoção quando eu li Humilhados e Ofendidos, Crime e Castigo. Os livros eram a grande novidade, né? Hoje você tem, assim, as redes sociais para trazer uma grande novidade, mas o livro era realmente uma coisa, assim, emocionante. E a abertura de um novo livro, começava a ler e ia ficando absorvido. E me comprometia a continuar lendo todos os dias, né? Então, era ininterruptamente. A partir de 11 anos, isso foi ininterrupto. Com a chegada do curso de medicina, né, isso vai ficando um pouco mais difícil devido a ser uma profissão que exige bastante, mas, assim, aquela formação literária, ela estava moldada. E quando eu voltei, e quando eu vim para Aracaju, voltei porque nasci aqui, e minha identidade com Aracaju ela é muito forte. Eu tive uma professora no segundo grau, que era uma grande incentivadora da literatura, a professora Iara. Quando eu voltei de São Paulo, a primeira coisa que eu procurei em Aracaju é saber onde ela estava para agradecer pelos benefícios que ela fez na literatura. E ela tinha falecido 6 meses antes do meu retorno a Aracaju. Lamentavelmente, eu não pude falar com ela, faleceu jovem. Mas, assim, nós líamos Ferreira Goulart, nós líamos o que tinha da literatura moderna naquela época. Eu me lembro que Poema Sujo era um livro quase revolucionário na época que a gente viu. Inácio de Loyola Brandão, Nélida Pinhon. Então, era basicamente essa linha de literatura. E chegamos a organizar, eu acompanhando essa minha professora, feiras de literatura aqui. E eu escrevi as cartas para esses escritores que vinham aqui debater literatura. Então, assim, sem saber, sem perceber, hoje você está puxando esse assunto, a literatura, de alguma forma, ela vinha na minha vida desse jeito. E nessa mesma época, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu precisava completar meu orçamento. Eu não tinha muitas... Meu pai é classe média, mas assim, não havia nenhuma folga financeira. Então, eu comecei aos 18 anos ensinando matemática. Então, era a maneira que eu fazia medicina. Eu tinha estudado violão clássico e gostava de literatura e estudava matemática. E o tempo passando, Haroldo, não sei se a gente vai abordar isso, mas hoje a matemática veio de novo para a minha companhia, porque hoje eu ensino métodos estatísticos em saúde. Então, eu utilizo aquele aprendizado da matemática, que era um prazer muito grande. Eu passava finais de semana tentando resolver problemas, comprava livros de matemática, sempre fui um apaixonado pelo conhecimento, e nunca imaginei que eu fosse voltar a usá-lo a partir do momento que eu passei a ser pesquisador, e a matemática veio através dos métodos estatísticos, principalmente a bioestatística, na saúde. Então, as coisas todas vão, como dizer assim, há uma conspiração para que elas acabem, no momento, se utilizando. A gente pergunta, para que eu quero isso? E a gente, muito tempo depois, vai saber para que valeu aqueles estudos de matemática. Então, deixa eu ver um perfil aí. Chegou lá para os 15 anos, você estava fazendo segundo grau, em que escola você estava fazendo e por que veio a ideia de medicina e não por outras ciências exatas, por exemplo, já que você também tinha paixão pela exata, né? Pela Exatamente. matemática. Exato. Eu estava no Arquidiocesano e, naquela época, eu gostava muito de filosofia e eu sempre achava que filosofia ligada à saúde, a área mais próxima seria a psiquiatria. Então, quando eu fiz vestibular para medicina, eu tinha vontade de fazer psiquiatria, para estudar mais essa parte da psique, né? E, com isso, uni um interesse que eu tinha pela filosofia, pela literatura,
e a psiquiatria. E na medicina eu fiz de tudo. Eu acompanhei anestesia, ginecologia, medicina legal, cardiologia, terapia intensiva, dermatologia. Então foi uma série de áreas. Nunca procurei ter um preconceito com nenhuma delas. E no 4º ano de medicina eu me apaixonei pela cardiologia e a partir daí fui me apaixonando pelas arritmias cardíacas, que é a parte elétrica, e fui levando. Eu sempre tive uma convicção, Haroldo. Eu tenho uma frase que eu costumo falar, que é mais interessante para o nordestino. Eu sempre digo o seguinte: o Rio São Francisco, ele separa Alagoas de Sergipe, né? A fronteira, se você olhar, é o Rio São Francisco. Mas o Rio São Francisco não sabe o que é Alagoas e o que é Sergipe. Ele apenas flui. Então, eu acho que o cérebro é a mesma coisa, né? Nós é que separamos exatas, filosofia, literatura, música, mas eu acho que se a gente deixar o cérebro à vontade, se ninguém atrapalhar muito, ele flui. Por exemplo, quando eu comecei a escrever, eu estava em plena atividade na medicina, como ainda estou e continuo, e naquela época não era bem visto um médico escrever. A ideia é, um médico faz medicina. No máximo, ele tem uma fazenda, mas ele não faz medicina. Não faz mais além disso. E eu era visto assim como uma pessoa engraçada, ou uma pessoa exótica, porque escrevia. Até por colegas que hoje seguiram o mesmo caminho e que hoje perguntam como seguir por aquele caminho. O mundo mudou muito e a ideia da interdisciplinaridade, a ideia de que o ser humano é muito mais rico do que a própria profissão, passou a ser um mantra, passou a ser demandado por todos. Então, mas no início não foi tão fácil, no início foi muito complexo para que as pessoas entendessem. Quando eu resolvi fazer teologia, que eu gostava de filosofia clássica, e a filosofia clássica, ela vai chegar, a teologia, ela vai se abeberar da filosofia clássica. Platão, Aristóteles, está muito dentro da teologia. E metade do curso de teologia é filosofia. Então, quando eu resolvi fazer teologia, foi como um pesquisador, com o objetivo de estudar o pensamento cristão ocidental, a formação do Ocidente. E também, naquela época, imaginavam que eu estava com alguma crise existencial, que a teologia seria para resolver algum problema existencial, e, na verdade, eu estava fazendo o meu projeto de amor ao conhecimento, né? Tem uma frase de John Locke, filósofo inglês, que ele diz: a única defesa contra o mundo é um profundo conhecimento do mesmo. Então, eu procurava me defender, né, de um mundo que eu não entendia muito bem, porque não tinha ensinamentos, assim, um aconselhamento muito forte, e eu procurava ter através do conhecimento, de como eu podia adquirir conhecimento para isso. Né? E muitas vezes eu não tive quem ensinasse em alguns momentos, mas eu não me considero autodidata. Por quê? Porque os livros foram meus professores, né? Autodidata, como assim? Você surgiu do nada? Né? Na verdade, eu tive muitos professores, que foram esses livros. Então, procurei aprender línguas através de livros. Foi todo um processo de buscar o conhecimento a partir de uma dificuldade de não ter quem pudesse ensinar aquele conhecimento específico. Ô Marcos, você com essa infância, essa base que você teve, com toda a literatura que você já tinha lido, você caberia em qualquer profissão, né? Como você mesmo disse, eu acho que tudo aquilo faz parte, o rio, ele corre, ele não divide nada. E no seu caso, particularmente, com toda essa base ampla que você já tinha, caberia qualquer profissão dentro de você. Além da medicina, você pensaria em alguma outra profissão, porque você é filósofo, é teólogo, que são áreas do pensar, né? Você teria outra coisa se visualizasse assim? Eu nunca pensei assim, Haroldo. As coisas vão aparecendo na minha vida. E eu vejo tudo como desafio. Por exemplo, foi um desafio tentar entender o pensamento cristão, o surgimento do pensamento cristão. Santo Agostinho, ele moldou o pensamento ocidental cristão, então procurei estudar o pensamento agostiniano. É muito utilizado para um lado e para outro de correntes religiosas, então era preciso estudar o latim para ler no original e ver o que realmente ele falou. A partir daí eu passei a estudar surgimento da Guerra Santa, como surgiu esses fenômenos de se produzir
a violência em nome de Deus. Então, todos esses processos foram curiosidades, né? Um processo em que você, por exemplo, na área da cardiologia, uma das partes mais complexas é a parte elétrica. É um fenômeno muito complicado das arritmias cardíacas. Então, logo quando eu comecei a me apaixonar pela cardiologia, eu passei a estudar as arritmias cardíacas. Então, hoje eu trabalho muito na parte de cardiologia e na parte elétrica do coração. Mas eu nunca deixei um amor para outro. Eu costumo dizer que eu sou poligâmico, né? E é muito interessante, porque quando eu estou fazendo alguma coisa nova, algum amigo fala assim, então, você deixou a teologia? Eu não consigo entender isso. Eu acho que não existe isso. Eu acho que você vai passando, você vai fluindo e as coisas vão ocorrendo de maneira natural. Então, todos os meus livros, eles surgiram por reflexões e obstáculos que eu queria trabalhar. Então, por exemplo, o Passaporte para a Antiguidade, meu primeiro livro, eu queria trazer a filosofia do mundo helênico, da Grécia e da Roma Antiga, para a modernidade. Um passaporte para a antiguidade, o título. E eu queria um tema importante, um tema que fosse universal. E eu considero que morte, envelhecimento e amizade são temas universais. Mas a amizade é um tema mais interessante de você trabalhar para o leitor. Então, eu resolvi contar a história da amizade na antiguidade. Que a amizade na antiguidade é muito diferente de como ela é hoje. Para você ter uma ideia, ela é mais forte que o casamento atual, né? A instituição da amizade. E a partir de um tema central, eu resolvi trazer um passaporte para a antiguidade. Procurei uma obra central, que foi uma obra de Cícero sobre a amizade, em que aí eu faço uma tradução dela, uma contextualização e uma apresentação do mundo greco-romano, aquela época chamada de Idade de Ouro, para que o indivíduo se apaixone pelo assunto ao tempo em que ele aprende um pouco sobre a amizade. Então, sempre é um desafio, é um desafio cada obra. Cada uma dessas obras eu tinha um problema para resolver. E hoje eu vejo que a mesma coisa na área de exatas, você tem um problema para resolver. E aquela equação e aquele método é uma maneira de resolver o problema. Esse seu modo de ser assim tão proativo, né? Você não fica apenas no problema, no imaginar, mas você tem ação, né? Você quer resolver, é uma inquietude própria sua mesmo, e talvez Sim. Isso tenha levado também a você passar de um médico, com todo o reconhecimento que já tinha naquela época, com mestrado, doutorado, com as especializações todas, para também você participar de uma coisa que é a formação de novos médicos, não é isso? Como é que deu esse processo seu? Na parte de coordenação da medicina, na UNIT, como é que isso... Também muito interessante, Haroldo. Foram, assim, é um rio que vai surgindo. Veja, no momento em que eu recebi um convite para fazer parte de um grupo, eram 50 médicos que foram convidados pela Universidade de Tiradentes para fazer um curso de formação em metodologias ativas, metodologias avançadas de ensino. Isso foi em 2006, por aí. E eu, no auge, já na minha profissão, já estava assim, trabalhando realmente, não via a ideia de ser professor sempre foi importante, professor voluntário 7 anos na Universidade Federal de Sergipe, mas assim, eu já tinha abandonado essa ideia. A medicina tinha me absorvido por completo e eu estava já bem tranquilo com isso. Quando eu recebi esse convite, foi um novo desafio. Que metodologias ativas são essas? Quando eu vi, eu estava num grupo de 50 e, ao final, eles selecionaram apenas 10. Desses 10, eles foram convidados a montar a Faculdade de Medicina da UNIT, que foi pioneira nas metodologias ativas de ensino e abriu em 2010. Então, eu estava, assim, na crista da onda de uma metodologia procurando entendê-la, uma metodologia que começou na década de 80 na Harvard, muitas críticas internas e externas, vários professores, como isso funciona, e eu estava com um grande desafio pela frente. Participei da elaboração do curso, ensinei todos os semestres as tutorias, até preparando todos os módulos até o final do curso, então eu sou assim, me sinto um pouco pai da criança, foi um grupo muito pequeno, de 5 a 10 profissionais que trabalharam, uns 10 profissionais que trabalharam intensamente naquela época, e ninguém imaginava que o curso seria aberto, porque era uma época que precisava ter a nota máxima do MEC para abrir. Bom, 3 anos depois, o curso abriu, e eu fui
eu já estava novamente professor. E pensando como resolver o problema de ser professor e de conseguir manter a medicina. Como professor, eu percebi que em um determinado nível de pesquisa, você precisa de uma instrumentalização. Então, eu tinha todas as perguntas que eu queria fazer para uma pesquisa e não tinha instrumentalização. Então, fiz o mestrado, desenvolvi uma linha de pensamento, que é o processo de envelhecimento normal do idoso e a modulação autonômica, que ainda hoje ele continua sendo seguido, esse material que eu publico, e está sendo citado como referência, e fui para o doutorado avançando mais ainda nesse tema. E, quando terminou o doutorado, eu já estava me sentindo tranquilo, assim, como pesquisador, para produzir o meu trabalho. Foi uma inquietação muito grande, que gerou uma maturidade, porque você sabe, Haroldo, como professor e pesquisador, você sabe que, às vezes, a pessoa termina o doutorado e não tem a maturidade para ensinar, a maturidade para pesquisar. E eu tinha terminado e a inquietação foi muito grande, eu me sentia pronto. E surgiu uma vaga para professor pesquisador no mestrado e doutorado em saúde e ambiente, e eu fui aprovado nessa única vaga. Então, eu estava muito tranquilo e não tinha projeto mais de pós-doutorado. Mas eu, nesse meio tempo, devido à inquietação, eu fiz um curso na Harvard, de 1 ano. Um curso muito pesado, foi muito mais forte que o doutorado. E eu, no final, eram 400 pesquisadores, eu tinha sido entre os 3 que tiraram o chamado Top Raters, que é a maior pontuação. Então, eu recebi um prêmio, 15 dias depois, eles me contrataram para a Teaching Assistant, que é uma atividade de ensino. Tem o Teaching Assistant do primeiro ano, que você acompanha os trabalhos e supervisiona. Tem o do segundo ano, que avalia os projetos, aquele Capstone Project, projeto final de ano, o nosso TCC, e dá consultoria. E tem o Senior, que é já um conferencista, já é um indivíduo que recebe para dar as aulas e tudo. Então, eu fiz essa atividade durante 5 anos, deixei quando, sim, no meio dessa atividade de internacionalização, surgiu a demanda de internacionalização na UNIT. E surgiu o Tiradentes Institute, em Boston. E, de repente, eu era a pessoa, Boston, Harvard, ali, eu era a pessoa com a formação em inglês para poder rapidamente ser absorvido. É como a gente diz na linguagem do futebol, eu hoje não sou assim, futebol, mas assim, jogaram a bola e eu tinha que fazer o gol. Então, assim, de repente eu me vi abandonando a minha família, deixei minha esposa, filhos aqui, e me vi indo para Boston para fazer um pós-doutorado, ensinando lá na UMass, fui convidado para dar aulas em 2 graduações, e como embaixador do Tiradentes Institute, fazendo trabalhos administrativos e recebendo alunos que vinham para fazer uma pequena temporada. Então, foi tudo assim um processo natural, sabe, Haroldo? Nada assim planejado, e que, então, você vê a carreira assim, mestrado, doutorado, mas foi tudo realmente uma sequência natural que ocorreu. E em paralelo a essa vida da medicina acadêmica que você estava construindo, em paralelo também você tinha a academia de medicina, tinha a academia Sergipana de Letras. Como é que deu esse processo paralelo que vinha acontecendo aí? Então, eu às vezes falava aqui em casa, eu às vezes tenho um choque mental, porque você imagine, às vezes eu estou com meus alunos discutindo medicina, às vezes eu entro em outra sala e estou discutindo com alunos de mestrado e doutorado um projeto de pesquisa. E depois eu ia numa sessão da Academia de Letras, recitava a catilínária de Cícero e fazia um discurso sobre um elemento. Então, assim, é um pouco enlouquecedor isso, mas, assim, por outro lado, é interessante. Ele me dá uma dimensão humana. Eu sempre acho que eu poder fazer coisas diferentes e ver o belo das pessoas, eu acho que isso é muito interessante. Então, você poder, por exemplo, ter uma conversação bem interessante sobre filosofia é ótimo. Sobre pesquisa também, sobre literatura, sobre teologia, sobre equações. Então, eu acho que a humanidade... existe um ramo da filosofia chamado culturalismo, né? Que entende que o que o homem tem de bom mesmo é a cultura, é a capacidade de cultivar coisas. Cultura nesse sentido de cultivo de saberes, né? Não é necessariamente a cultura erudita, mas o cultivo de saberes. Então, eu acho que inatamente, eu tinha de maneira inata essa
essa paixão. Então, nunca tive problema de entrar numa sessão da academia e participar ativamente e depois ir para outra sessão de outra atividade e também participar. O que mais criava espanto era em algumas pessoas, né? Porque algumas pessoas imaginavam, se você está aqui é porque você está deixando lá, e etc. E eu não estava, na verdade, deixando nada ou abandonando nada. São todos projetos queridos. Muitas vezes o projeto vai mais lento ou vai mais rápido, porque devido às minhas ocupações atualmente.